Apocalipse 1:7, vocês já entenderam onde ele se encaixa, né? Apocalipse 1:7 faz aquela menção que todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. Tá? É Zacarias 12 que vai dizer o que vai acontecer com eles na hora que eles veem o Cristo que eles traspassaram. Vamos dar uma olhadinha aqui em Isaías 65. Vamos ver qual é a pepita de ouro que a gente encontra aqui. Isaías 65. O versículo... Vamos ler o versículo 19 e 20 de Isaías 65, que mostra um detalhe a mais, que não está nas outras profecias. Tem um detalhe aqui que não está nas outras profecias. Tá? Diz assim: e exultarei por causa de Jerusalém, e folgarei do meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Então você está vendo aqui que não é o período final do novo céus. Alguns se confundem, porque aqui no versículo 17 diz assim: eis que crio novos céus e nova terra. Alguns se confundem com isso e querem dizer que isso aqui se refere a Apocalipse 21. Lembram que lá em Apocalipse 21 está escrito: vi novo céu e nova terra. Esse texto de Isaías está se referindo ao mesmo evento? Nós precisamos entender que não. São eventos distintos, porque quando vem o novo céu e a nova terra, em Apocalipse 21, está escrito ali, dentro do contexto, está escrito: a morte já não existirá. Então, é depois, esse novo céu e nova terra está falando de um novo céu e nova terra posterior ao milênio, posterior ao trono branco de Apocalipse 20, posterior à segunda ressurreição. No trono branco, tanto a morte como o Hades dão os seus mortos, e a morte e o Hades são lançados no lago de fogo. Tá? Então, depois disso, vem o novo céus e nova terra, aonde não haverá mais morte. É um período distinto do período chamado milênio. Por quê? Porque ali em Isaías 65, estão pegando? Ali em Isaías 65, fala que vai haver morte. Tá? E que os que morrem aos 100 anos vão morrer ainda jovens. É porque, lembra que diz que a morte é o último inimigo a ser vencido? Quando Jesus volta, tá? O primeiro assim a tomar-lhe a chapuleta para não se levantar nunca mais é o anticristo. Ele e o falso profeta são lançados vivos dentro do lago de fogo. Mas o dragão, a antiga serpente, ainda não é lançado no lago de fogo. Ele é colocado preso num abismo. Aí começa os 1000 anos. Aí você vai ter, então, dos versículos em Apocalipse 20
do versículo 1 ao 6, você vai ter a descrição desse milênio. Esse milênio também se pode dizer que é novos céus e nova terra. O milênio é também novos céus e nova terra, com um detalhe: é a mesma terra, com a mesma geografia de hoje, com os mesmos continentes, só que é uma terra resgatada. Então, no começo do milênio, se cumpre a profecia de Paulo, de que a criação será liberta do cativeiro. Por isso, Isaías se dá o luxo de chamar isso de novo céu e nova terra, porque a maldição que foi colocada no Éden, ela é retirada de sobre a terra. E aí Isaías chama de novo céu e nova terra, mas evidente não é o último novo céu e nova terra, porque ainda vai haver morte. E quando vem o novo céu e a nova terra lá do fim, não haverá mais morte. Agora eu pergunto, isso de que quem morre aos 100 anos morreu ainda jovem, já se cumpriu? Essa profecia não se cumpriu. Isso aconteceu antes do dilúvio. Quem morria com 100 anos, morria jovem. Mas aqui Jesus, aqui o Isaías está falando muito depois do dilúvio, está falando de um período futuro. Já apareceu esse período futuro, aonde uma pessoa com 100 anos é um jovenzinho? Não, isso não apareceu de jeito nenhum. Então, mais uma profecia que mostra um período do futuro que Deus ainda vai cumprir. Vocês podem anotar aí também para lerem Miqueias 4, de 1 a 6, fala de novo, é um texto que também fala de todas as nações indo a Jerusalém, chamando Jerusalém de um monte do Senhor, para aprender os caminhos do Senhor. Você imagina o quadro, né? Imagina o quadro. E Jesus sentado no trono lá em Jerusalém. O ministério de Jesus, né? O ministério de Jesus deve ter lá Moisés como ministro da Justiça, bota lá José como ministro da Agricultura, pega lá Daniel como ministro da Educação e Cultura. Imagina um país assim. Pensa num trem desse. Todo mundo vai fazer turismo a Israel todo ano, né? E, obviamente, o restante da terra vai estar sendo administrado também, mas vai ser administrado por nós, vai ser administrado pela igreja. Os preguiçosos que não trabalham, pode ser que tenham lá um papel de escrivão ou de datilografar alguma coisa lá. Mas aqueles que são fiéis, Jesus disse, muito bem, servo bom, fiel, vou te colocar sobre 10 cidades. Para outro ele disse, vou te colocar sobre 20 cidades. Mas isso está tudo lá profetizado em Apocalipse, que íamos reinar com ele. Zacarias 8, do 20 ao 23. Tem menções semelhantes. Joel 3, de 12 a 21. Agora, tem uma profecia aqui que nós vamos ter que ler. Eu disse que eu ia até meio-dia, mas nós vamos levar mais um minutinho. Essa profecia aqui não dá para ficar sem ler,
porque você pode encontrar pelo caminho um teimoso que ouça tudo isso, mas diga assim, mas não é assim, Deus não vai cumprir essas promessas, porque ele tirou o reino de Israel, cancelou tudo isso aí. E essas profecias, elas são para a igreja. Aí você tem um texto-chave. Esse texto que eu vou dar para você assim, você bota escrito em roxo em volta, grifa em quadrado em roxo, depois um em amarelo, depois outro em vermelho, enche a página assim, pá, e deixa esse texto aí saltando. Vamos para Jeremias. Jeremias, capítulo 31. Vamos ver que interpretação vamos dar se estamos lendo a palavra de um Deus que conhecemos e que é completamente fiel, que não mente, que o que promete, cumpre. Vamos ver que interpretação vamos dar para isso aqui. Jeremias, então, capítulo 31, versículo 35 em diante. Lembrando só que no versículo 34 já tem o mesmo contexto, o contexto do milênio. Vamos ler desde o 34, então. Não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Versículo 35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Ou seja, qual a condição para que Israel deixe de ser uma nação diante dos olhos do Senhor? Que todas essas leis fixas da natureza falhem. Se desaparecer todas as leis da natureza, a lua, o sol, então aí eu pergunto, isso aconteceu ou a natureza continua aí debaixo das mesmas leis desde o tempo da criação? Então, versículo 37. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Aí ele reafirma: eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Anameel até a porta da esquina. Que promessa, que coisa mais contundente. Deus está dizendo assim, vocês estão vendo como é a natureza? Olha, só se a natureza mudar, só se a natureza deixar de ser natureza, eu vou rejeitar Israel para sempre. Ou seja, impossível Deus cancelar as promessas dele a Israel. E a última consequência prática da qual eu quero falar. Marcos, lê até o 40.
Lê até o 40. O 40 Sim. está mais contundente ainda. Boa, boa. Todo o vale dos cadáveres, da cinza e todos os campos, até os ribeiros Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Vocês sabem quantos imperadores, reis e poderosos colocaram como alvo fazer desaparecerem os judeus da face da terra? Só no século passado nós tivemos um maníaco que decidiu matar todos. O grande problema dele era o que fazer, como matar milhões de pessoas. Como fazer para matar milhões de pessoas? Onde botar milhões de pessoas? Esse era o único problema que eles pensavam. Então, essa visão de que Deus tem promessas para Israel, da forma como nós vimos hoje, esta visão, ela começou a ser questionada ali por volta do ano 300, final do terceiro século da era cristã. No começo do terceiro século, já um ou outro começou a questionar, começou a querer espiritualizar os versículos, não tomar esses textos como literais, mas espiritualizados. Até que apareceu um irmão chamado Agostinho, que pelos católicos é conhecido como Santo Agostinho. Ele escreveu um livro chamado A Cidade de Deus, e esse livro acabou mudando a mentalidade de todo mundo cristão. E aí começa a ideia de que a igreja é que ia governar o mundo. Esses textos seriam aplicados à igreja e a igreja seria um império de Cristo no mundo. Por isso que eles misturaram a igreja com o Estado. Você vê como é grave interpretar mal as escrituras? A confusão entre igreja e Estado, ela provém dessa confusão de interpretação bíblica. Esses textos, então, foram totalmente aplicados à igreja, e a igreja é Jerusalém. Jerusalém é a igreja é o Monte Sião é a igreja, e tudo que fala do domínio do Monte Sião é a igreja. Então, aí surge a força da igreja em Roma. A igreja em Roma, ela surge fortalecida por essas ideias. Então, todo mundo católico tem essa teologia. O que mais? Quando vem a reforma, surgem vários braços da reforma. Primeiro vem Lutero, depois vem Calvino. A teologia dos dois era muito semelhante. Os que seguiram Calvino acabaram se chamando de presbiterianos, e os que seguiram Lutero se chamando de luteranos. O que Calvino e Lutero fizeram a respeito desse problema? Nada. Só atrapalharam mais. Calvino fez comentários sobre todos os livros do Novo Testamento, menos Apocalipse. Zwinglio desprezava o livro de Apocalipse. Lutero falava que o livro de Apocalipse era coisa para maluco. Algo desse tipo. Eu não me lembro bem a frase, mas eu li outro dia num livro de história da igreja a barbaridade que Lutero falava do livro de Apocalipse. Ou seja, esses erros que são hoje rotulados como
amilenismo ou pós-milenismo. Amilenismo porque ou já estamos no milênio ou o milênio não existe. Pós-milenismo é o milênio já passou, nós já estamos fora. Então, a primeira ressurreição é a conversão dos santos. Então, fazem uma distorção em Apocalipse. Então, isso existe. Essas teorias existem na igreja e estão tomando força também. Tudo que houve de erro na história da igreja, em termos doutrinários, está ressurgindo. Muitas coisas iguaizinhas estão ressurgindo com muita força por causa da internet, né? A internet dá dinheiro. Para você ganhar dinheiro na internet, você tem que ser um produtor de conteúdo e você sabe qual é. Quer ficar, ganhar um dinheirão de um dia para o outro, não é fácil hoje. Se o cara lê bastante, ele abre um canal no YouTube, esse canal tem que falar de algumas coisas. É óbvio, você tem que passar a ideia de que você entende tudo que está acontecendo no mundo. Então, você tem que falar da nova ordem mundial. Você vai falar da nova ordem mundial, embora muitas vezes você não saiba nada do que é a nova ordem mundial, mas não precisa. Se você pegar um artigo de ontem, de ontem, de não sei aonde, juntar, você fala lá sobre a nova ordem mundial e todo mundo que clica lá no canal diz, pô, esse sujeito entende. Se você misturar isso da nova ordem mundial com uma acusação a todo tipo de loja maçônica, falar mal da maçonaria e dos Illuminati, não pode esquecer de falar dos Illuminati, e tentar fazer uma associação entre o Templo de Salomão e Elon Musk e os que os caras estão fazendo hoje aí na Neuralink. Né? Tem gente que faz isso, pega a Neuralink e junta lá com a história que ninguém sabe de que inferno a história saiu, e está lá. Aí, obviamente, essa pessoa vai ter mais cliques. Se ela quiser aumentar, ela tem que falar da volta de Jesus. Então, ela pega qualquer coisa de Apocalipse, Zacarias, dá uma misturada ali, junta com os Illuminati. Nossa, esse negócio pega um fogo assim, o cara já fica lá em cima. Se você puder todo dia dar alguma ideia de quem é que talvez seja o anticristo, aí você já está assim, no alto nível. Você está falando da maçonaria, da nova ordem mundial e do anticristo. Imagina quanta coisa você sabe. É claro que agora, nesse ano, você vai perder a carreira com os outros se você não colocar a discussão da vacina ali dentro. Tá? Tanto a vacina da China como da Rússia. Você bota tudo isso numa salada só. Quando a pessoa ouve, ela não sabe onde você quer chegar com aquilo, mas ela sabe que você tem muita informação e ela se sente capaz de discutir com o pessoal que aparece ali e de chamar aqueles que não concordam de gado, né? Claro, tem um rótulo. Quem não está abraçando a teoria da forma como eu estou apresentando, eu tenho um carimbão dessa mão, desse tamanho, eu ponho na testa do cara, o carimbo dele é gado. Você é gado. E é mais ou menos assim que está o meio cultural mais florescente na internet. Basta ainda, como uma coroa assim, você dizer que você sabe quem é que deve ser o presidente do país, com toda certeza, que vai resolver todos os problemas do Brasil. Aí pronto, aí corre o risco de você mesmo que vai ser eleito presidente do Brasil.
mais ou menos por aí que anda o mundo. O que nós temos que fazer? Não tirando esse monte de tranqueira que fica em volta da gente, vamos pegando os princípios bíblicos ali, vamos esclarecendo, vamos botando as coisas em ordem, né? Ah, sim, esqueci de falar. Se você vai ser um youtuber que vai ganhar dinheiro com essas coisas, você não pode esquecer que você não pode chamar Jesus de Jesus, porque o nome dele é Yeshua HaMashiach, por favor. Não esqueça disso. O nome dele é Yeshua HaMashiach. E não fique falando em Deus. Não fale Deus. Deus está muito ligado. Você tem que falar o eterno. Você tem que chamar Deus de o eterno, para não ser também meio gado assim. Você joga lá, que você sabe sobre o Yeshua HaMashiach, e, bom, pronto. Aí você é um dos sábios do final dos tempos, que não sabe explicar texto nenhum comparando um texto com outro. Então, cuidemos-nos. Bom, veja só, a pergunta aqui é muito importante. Se Apocalipse é um livro de revelação e não é figurativo, então o que João escreve é literal? A resposta é simples, a resposta é sim. Tudo o que puder ser literal. Você vai ver, por exemplo, várias referências a sequências. Aquilo ali é literal, porque é possível. Quando fala 7 selos, primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, aquilo ali tem uma ordem. Então, é literal aquela ordem que é colocada ali. As trombetas saem do 7º selo. Então, não tem como querer espiritualizar isso. Isso é literal. E a forma de interpretar é literal. Outra coisa, não é só ali. Vocês querem ver? Abram aí, por favor. Apocalipse 22, Apocalipse 21. Todos concordam que Apocalipse 19, versículo 11 em diante, se trata da Batalha de Armagedon. Todos concordam com isso. Vai haver uma Batalha de Armagedon, quer dizer, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mid-tribulacionista, seja lá o ista que for, concorda que aqui tem a Batalha de Armagedon. O versículos 11, do 11 até o 14, descrevem a pessoa de Jesus dessa batalha e os exércitos que vêm com ele, que incluem anjos e incluem a igreja. A igreja já está aqui restaurada. Por quê? Veja o versículo 14. E seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Olha, quem é que se veste com linho finíssimo, branco e puro? Vamos para cima. O versículo, no capítulo 19, versículo 7. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, já está enfeitada, preparada, vestida. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça de Deus.
Então está aí a vestimenta. Ora, no versículo 14, uma parte desses exércitos está montando cavalos brancos e vestido de linho finíssimo, branco e puro. Então é a igreja que está descendo aí para a batalha. Pronto. Todo mundo concorda com isso? Ah? Vamos a mais um ponto aqui. Alguns não veem. Eu por muitos anos não vi. Mas aqui no versículo 11 começa uma sequência de 7 visões. Essas visões são todas elas encadeadas, tá? Versículo 11 diz assim: vi o céu aberto. Outra visão está no versículo 17. Então vi um anjo posto em pé. Terceira visão, versículo 19. E vi a besta e os reis da terra. Isso aí está em sequência. Porque no versículo 20 já está falando que a besta foi aprisionada. Tá? Você viu a sequência? Desce Jesus, desce os exércitos angelicais, o exército da igreja junto. Aí no versículo 17 tem uma outra visão, onde um anjo está clamando para as aves de todo lugar se juntar para comer carnes de reis. Tá? Venham para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos. Isso João viu. Já no versículo 19, a terceira visão, ele vê a besta e os reis da terra se reunindo em exército para essa batalha. A quarta visão, a terceira visão, que vai do 19 ao 21, o que é a batalha e a destruição da besta, e a prisão da besta, e a besta e o falso profeta lançado dentro do lago de fogo. Tá? No versículo 20, tem mais uma visão. Tem uma quarta visão. Então vi descer do céu, olhem o então aqui, como coloca a coisa cronológica. Tá? Então vi descer do céu um anjo. Então, é depois, posterior à batalha do Armagedon, vem um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Isso aqui é tudo literal. Não tem como não ser literal, isso aqui está em sequência. Versículos 4, é a quinta visão. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles que tiveram autoridade para julgar. No versículo 11, o 20, 11, tem mais uma sexta visão. É a visão do grande trono branco. E, finalmente, no capítulo 21, tem a sétima visão. Vi novo céu e nova terra. Essas são as últimas 7 visões que João tem. Estão todas em sequência. Aí, o cara concorda com isso, a pessoa concorda com isso, concorda que aqui no começo começa com a batalha de Armagedon, mas nessa sequência de visões aparece ali o milênio, os 1000 anos. Aí nessa hora, no meio de uma sequência de fatos, a pessoa quer pegar esse ponto aí e espiritualizar. Você está vendo? E você tem como provar que não pode ser espiritualizado. É só você ver que os textos que estão falando do milênio estão falando dentro de uma sequência de acontecimentos.
Não tem como pegar, como fazem, por exemplo, os milenistas, que dizem que nós já estamos no milênio porque Jesus reina no coração do seu povo. Tá? Não tem como pegar isso e colocar antes. Se isso aqui está em sequência, os caras não têm como responder. O cara olha assim, não, mas isso aqui já está acontecendo. Ué, não são 7 coisas que estão lá no futuro, uma depois da outra? Como é que você entra numa delas, vai e tira da sequência? Está percebendo? Então, sempre que se pode, se interpreta literalmente. A interpretação literal aqui é a única que encaixa com o contexto inteiro. Para você não ser literal com relação aos 1000 anos, você tem que bagunçar todo o contexto da revelação final. Mas agora vamos adiante. Apocalipse 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas. Isso aqui pode ser literal, no sentido que vai sair um bicho de dentro do mar, e esse bicho ele tem 10 chifres e tem 7 cabeças. Peraí, aí complicou. Um bicho feio desse aqui, Deus vai fazer esse bicho na última hora. Quando você vai ler o contexto vai te ajudar a entender que aqui não é literal. Quando você vai ler o contexto, você vai ver um contexto de domínio de homens sobre homens. Você vai ver que o contexto é todo político. Apocalipse 13 é o quadro político do fim dos tempos. E como é que você pode ter interpretação dessas coisas? Aqui, a Bíblia interpreta a Bíblia. Por isso que é importante que quando a gente entendeu Mateus 24 está entendido, Sermão do Monte das Oliveiras está entendido. A gente vai adiante, vai para as cartas de Paulo, vai para Apocalipse, tem que ir para Daniel também, porque Daniel é um livro para ser estudado junto com Apocalipse. Por quê? Porque lá em Daniel é que explica essas figuras. Daniel teve visões de bichos, e cada bicho que não existe. Vá lá ver as visões de Daniel. E cada bicho estranho, cada um mais estranho que o outro. Mas Daniel mesmo explica. Daniel explica, por exemplo, vai ficar muito claro, né? E depois isso vai se completar nas escrituras, que quando aparece um animal e tem chifres, esses chifres significam poderes políticos. Daniel mesmo explica isso. Então aí você vem e aplica a interpretação de Daniel aqui. Daniel te ajuda a entender que isso aqui é uma figura. Aqui vai ter 10 reis, ou 10 reinados, ou 10 presidentes, ou seja lá o que for, que vão ter uma coalizão forte no fim. Por Daniel 9, você vai descobrir que é o anticristo que cria uma coalizão. Vai haver uma coalizão. Essa coalizão ela é criada pelo próprio anticristo, mas ela tem, são 10 chifres. Aí, então, é obrigado a ser figurado. O mar, por exemplo, qual é a relação entre o mar e a política? É toda. Se você já viu um filme com um barco no mar, cercado de onda, tempestade, que sobe e desce, você percebe, isso é o mundo político, porque o cara que está em cima hoje, amanhã está lá embaixo, daqui a pouco está preso, daqui a pouco está viajando, daqui a pouco é governante de novo. É essa bagunça do mundo político, não é?
uma terra plana. O mundo político não é um lugar plano, límpido e claro. O mundo político é assim. Então, aí é uma linguagem figurada, mas você vai encontrar na própria Bíblia a explicação dessa linguagem figurada. Tá? A interpretação, por exemplo, das cartas é diferente. Vejam lá Apocalipse 4. Eu acho que eu já falei isso aqui com vocês, não sei se eu falei. Apocalipse 4. Você sabe que a visão que João tem de Jesus está em Apocalipse 1. Apocalipse 2 e 3 são as cartas para as igrejas. Apocalipse 4, as cartas já estão escritas. Agora, Apocalipse 4, você vai ver aqui no versículo 1, ó, final do versículo 1. Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. É a partir daqui que João vai começar a ver coisas que se referem ao futuro. Isso significa o quê? Significa que o capítulo 2 e o capítulo 3 foram escritos primariamente para igrejas que havia naquela época. Então, Apocalipse 2 e 3 são históricos. A interpretação tem que ser histórica. Aqui, a partir do capítulo 4, nós migramos para a interpretação futurista. Porque João é chamado para ver coisas que vão acontecer depois. Mas as cartas foram escritas para igrejas literais que viviam naquela época, que cada detalhe ali corresponde com a realidade da igreja e foram escritas para alcançar aquela igreja. Não significa que não se aplica a nós. Muita coisa ali se aplica a nós, assim como as cartas aos Efésios, aos Coríntios, aos Romanos, também se aplicam a nós. Mas essas cartas foram literalmente escritas para igrejas que literalmente existiram. Você não pode espiritualizar isso. Então, tem correntes escatológicas que pegam aquelas cartas, aquelas 7 cartas, e distribuem na história. Então, a primeira carta é a igreja que vai ali até o final do século I. Depois é uma igreja e vai distribuindo aquilo na história, vai fazendo uma armação, que às vezes até aparece coisa bonita, interessante, mas que no fim não tem nada a ver com a coisa. Eram cartas que não se referiam a uma história futura. Então, você está vendo como às vezes é literal e às vezes não é. Vai depender muito do contexto.